O Mbappé teve uma atuação bem decepcionante, para além do pênalti perdido, né? Rotulada como a pior dele, talvez, com a camisa do Real até agora. Pintaram na imprensa espanhola como um pesadelo o atual momento do Mbappé. Desde que o Mbappé chegou, ele não entregou o esperado, não vem entregando boas atuações, não vem entregando bons números. Eles têm que se entender, tem que funcionar. Pior que parece que é o urucubaca de quem falava, porque a quantidade de gente que falava, olha, vai o Mbappé pro Real, vai ficar muita estrela junto, quando fica muita estrela junto não dá certo. Parece que é um urucubaca que as pessoas jogam quando formam timaços aí, né, no futebol mundial. E essa urucubaca, por enquanto, ela vai surtindo efeito. Do jeito que ele gosta. Partiu! Notícias quentes, polêmicas e opiniões é aqui no Seleção da Depressão. Inscreva-se agora, deixa o like e compartilha com aquele amigo que sofre torcendo pro time errado. Bora pra notícia. Vamos falar do Mbappé, porque o Mbappé perde o pênalti hoje e não foi só o pênalti, né? Eu não consegui ver o jogo porque estava narrando o Mônaco e Benfica, mas fiquei sabendo, e pelo que eu vi também, o Mbappé teve uma atuação bem decepcionante, para além do pênalti perdido, né? Rotulada como a pior dele, talvez, com a camisa do Real até agora. Cara, isso é a dor do crescimento, assim. O Mbappé é gigante, pô, o cara é campeão de Copa, 3 gols no final de Copa do Mundo, ele é enorme. Mas a mudança de PSG para Real Madrid tem um peso, você é outro holofote, é outro nível de cobrança e você chega num time campeão. Não é fácil, porque você é o elemento novo e caro de uma engrenagem que vinha funcionando. E ia mexer com um monte de gente. A gente falou isso na Supercopa, né, no jogo contra a Atalanta, que tinha um funcionamento um pouco bagunçado ali, mas a chegada do Mbappé impacta no posicionamento do Bellingham, distanciou o Bellingham do gol. Impacta na forma como o Vini estava jogando, impacta no Rodrigo, isso no Real Madrid ideal. E tem o sem bola do Mbappé, que é uma questão, assim, ele inexiste, pô. O Mbappé, ele não faz nada sem a bola. Eu imaginava que no Real ele ia ficar mais pianinho, né? Mas enfim, você junta Essa um cara... é uma outra resenha, né? É complicado. E aí, claro que, pô, o pênalti num ambiente dele tem que ser ele pra bater mesmo. E aí perde, ele nem é acostumado, ele nem bate muito assim, ele bate mais cruzado, né? Com força e tal. Os pênaltis que ele bateu no final da Copa eram assim. Normalmente ele bate lá, naquele canto. E ele mudou, e aí o mundo vai cair Bateu em cima, mal, né? Vem somado a isso ele ter ficado fora da seleção francesa ali por motivos pouco explicados pelo Deschamps ainda e tal. Mas, cara, assim, ele quer ser o melhor do mundo. O preço de ser o melhor do mundo é esse, velho. É criar manchete. Se ele decide um jogo, é gigante. E se ele erra e vai mal, também é gigante. Então, não tem muito, não dá nem pra falar em injustiça, porque, cara, tu é o elemento novo num time campeão, que é topo da pirâmide. Qualquer coisa que mude depois do topo da pirâmide, vão olhar pra falar o que é novo aqui. Pô, é Mbappé. A culpa não é do Endrick, né, que chegou agora e mal joga. Então, cara, ele vai ter que aprender a lidar com isso. O lugar que ele quer ocupar, que é o de melhor do mundo, o craque geracional, exige essas crises, não tem jeito. Não teve nenhum melhor do mundo que não passou por isso aí. Então o Mbappé tem que se acostumar. Assim, né? Ô, Cafu, você jogou com diversos cracassos assim que chamavam a responsabilidade ao longo da sua carreira, né? O jogo hoje pro Mbappé, além da magnitude, né, do calibre, pô, você tá enfrentando o Liverpool em Anfield, tá com a camisa do Real Madrid, o Real Madrid precisando do resultado. Hoje não tinha o Vinícius Júnior, não tinha o Rodrigo. Era o jogo pro cara chamar a responsabilidade e falar, pô, dá em mim que hoje eu vou resolver pra gente, né? E não conseguiu, né? Realmente era o jogo pra ele bater no peito, chamar a responsabilidade e falar, deixa comigo que eu resolvo. Mas ele pegou um Liverpool muito bem posicionado, né? O Bardley hoje anulou praticamente o Mbappé. De todos os jogos que eu vi do Mbappé, eu acho que esse foi o jogo que ele jogou mal, vamos dizer assim. Não foi o jogo que ele não rendeu aquilo que nós esperávamos que ele rendesse. Por quê? Realmente, hoje era o dia dele bater mesmo e chamar essa responsabilidade. Porque quando tem o Vini, quando tem o Bellingham numa fase boa, quando tinha o próprio Kroos que fazia o time girar, junto com o Modric que fazia o time girar, e sem o Rodrigo, que para mim é uma das peças mais fundamentais nesse Real Madrid hoje, que faz com que o Mbappé gira, que faz com que o Mbappé chegue na linha de fundo, que abre espaço para o Mbappé, ele sofre quando esses jogadores não jogam. Mas o que acontece com o Mbappé hoje? Ele veio de um time onde ele era o protagonista, onde ele era a figura do time, onde ele era a cara do time. Realmente ele fez com que o Paris Saint-Germain... Porque ele queria isso, porque né? ele queria Perseguiu isso. Aí ele me vem para um Real Madrid, campeão da Champions League, voando, batendo todos os recordes.
ele vem com a responsabilidade de ter que jogar mais do que os outros. E também com aquilo que o Formiga falou de ter que botar mais a violinha no saco, Ter que botar mais a violinha no saco, sem sombra de dúvida. Porque no Real Madrid, o Mbappé, por incrível que pareça, ele é mais um. Isso. Ele é mais um entre os grandes jogadores que tem o Real Madrid. Então, para ele, esse era o jogo para ele chamar a responsabilidade, destacar e falar, ó, quando faltar esses jogadores importantes, eu assumo a responsabilidade. E isso não aconteceu hoje. É um jogador que pode mudar esse cenário? Pode. Tem características e condições para isso? Tem. É um baita de um craque? E jovem ainda. E jovem. Mas precisa se deslanchar o mais rápido possível, porque se bobear, do jeito que está essa classificação, do jeito que está esse novo formato da Champions League, capaz do Real Madrid nem classificar para a próxima fase. Porque o Real Madrid tem o tal do pacto, né? De repente vai ficar em 24º, 23º, a última vaga ali dos playoffs de knockout stage, né? Da repescagem, ô Mauro Beck. Sim. E de repente vai aprontar e você viu o Real Madrid tá na final de novo, né? Vai estar em 32º e vai se classificar mesmo assim. Mas hoje era jogo pro Mbappé chamar mais a responsabilidade em termos técnicos, né? De ser o diferencial, o craque que a gente sabe que ele é, né? A fase não é legal, não tinha Vini, não tinha Rodrigo e não tá tendo Bellingham. É um espetáculo e hoje o Bellingham jogou que na primeira metade da temporada passada foi o melhor jogador do Real Madrid, né? Não, pra mim do mundo. Era o melhor do mundo. O Bellingham e é um jogador espetacular, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 8, estava sendo 9. É questão de ajuste, até porque o Mbappé muitas vezes está tendo que jogar por dentro com o Vinícius. Ele está tendo que jogar não só num clube diferente, mas funções diferentes que ele já executou no Mônaco, no PSG, na própria seleção francesa. Mas é tudo questão de tempo e de pressão absurda sobre ele e sobre o Real Madrid, porque é um Real Madrid em dias de Real Madrid, em contratações de Real Madrid, e que não está rendendo e ok, acontece isso, mas hoje especificamente perdeu em Anfield para o melhor time da Champions. Você pode discutir com o Barça ser o melhor time do mundo. E o próprio Real Madrid em casa mostrou contra o Barça como não tá legal, sobretudo defensivamente. E de novo, gente, não é só o desfalque, até porque na temporada passada, Tchouaméni foi zagueiro, Carvajal foi zagueiro para a direita, Carvajal teve jogo que foi zagueiro para a esquerda, também não estava Carvajal, hoje também não estava Tchouaméni, ok, entrou o Asensio, fez há um mês atrás estava no Castilla e agora já está no time de cima, uma série de coisas, mas aí você tem que falar com o seu Florentino Pérez. O Real Madrid ficar reclamando de desfalque e estamos perdidos. Fujam para as montanhas de Plutão, porque se o Real Madrid reclama de falta de jogador, a gente não tem mais a falar. Tem um outro ponto também que vale lembrar, assim, que se você olhar a dinâmica do Real campeão em 22 e o campeão na temporada passada, ele foi um Real que se expôs. O de 22, pelo amor de Deus, ele escapou, ele não jogou melhor do que ninguém no mata-mata. E sofreu na final contra o próprio Liverpool. Aí, beleza, ganhou. A Champions da temporada passada, eu acho que ele é mais seguro, joga melhor, mas passa vários perrengues, inclusive na final contra o Borussia Dortmund, que em boa parte do primeiro tempo e parte do segundo, melhor. Jogou mais. E aí tu pega um Liverpool arrumado desse jeito e você segue exposto, tá? O Ancelotti, o Real não resolveu esse problema da exposição. 22 foi assim, temporada passada foi assim, essa segue igual. Só que o time dava suas madrizadas ali, virava jogo no Bernabéu que ninguém imaginava. Ganhava na camisa, né? Uma hora não vai conseguir, Como hoje não conseguiu. Não é toda hora que você vai chegar em Anfield e vai virar jogo, como já aconteceu com o Benzema numa fase absurda. Simplesmente não tem como, assim. Então, o time não estava equilibrado, mesmo ganhando. E agora eu acho que está um pouquinho mais exposto, até por essas questões, e vai ocupar mais as manchetes mesmo, porque o Mbappé é um cara qual vai ser midiático. a manchete que ele vai ocupar agora? Kylian Mbappé no bolso de Conor Bradley. Esse carrinho que a gente o moleque vai ver, de 21 anos. Bilionésima vez, mas merece ver, cara. O moleque é bom. Olha lá. Que carrinho de lateral direito. Carrinho de Maldini, né? De lateral direito, o Cafu entende, olha lá. Personalidade. Carrinho de Maldini. Personalidade, tempo certo, tempo justo, porque eu vou falar pra você, lateral que dá um carrinho desse, se der o carrinho errado, esquece. Ou é pênalti, você está morto. Ainda mais na área. Ainda mais na área. Então ele foi no tempo justo, no tempo certo. E ali era pra vermelho, se ele erra aquilo ali. Não, se ele erra, exatamente. Eu gostei muito da personalidade. O Liverpool sempre tem uma tradição de grandes laterais, né? Então esse menino realmente tá num caminho muito bacana, tá jogando muito. E hoje que era o jogo realmente que ele tinha que mostrar a personalidade, ele mostrou, ele atacou, ele defendeu, ele foi pra cima, ele roubou todo o tempo do Mbappé. E é o reserva, né? Porque o titular é o Alexander Arnold. Eu acho que não vai ficar mesmo. Que deve ir pro Real Madrid, né? Se bobear, vai pro Real Madrid. Que hoje ficou no banco de reserva, né? E o Arnold talvez, tem as questões defensivas que todo mundo fala, talvez tivesse jogado o Arnold, pode ser que o Mbappé tivesse criado um pouco mais, pode ser, mas aí é a leitura de quem tá ali e tem que tomar a decisão. Aí é o famoso se, né? Agora a foi em cima do manchete Arnold. ficou.
Conor Bradley simplesmente Em Paris. botou o Mbappé no bolso.